Boa noite, paz seja convosco, amém, queridos? Deus abençoe. Essa é uma noite especial, noite de missões. Nós estamos começando 10 minutinhos depois, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas glória a Deus, já deu certo. E faremos ao Senhor um culto racional. Você, nosso convidado, convida a sua família a estar conosco. Certamente Deus vai falar ao nosso coração, falar ao coração da sua igreja. Nós vamos iniciar o culto ao Senhor, Igreja do Evangelho Quadrangular Bom Pastor, Natal, Rio Grande do Norte, tá certo? Mas todos os amigos do Facebook, vocês são nossos convidados. Assim como aqueles que vão estar depois vendo pelo Instagram, aqueles que estiverem pelo YouTube. Desde já, amados, se você quiser, você pode nos abençoar com o projeto. Nós estamos em busca de 1000 inscritos no YouTube. E você pode entrar no meu canal, ele é Rev.de-Oliveira. Lá você faz a sua inscrição, assine o sininho, ative o sininho, coloque o seu joinha, faça o seu comentário, é importante, assim como aqui também no Facebook, já deixa o seu joinha, o comentário. Se você tem uma oração a ser feita, se você tem um testemunho rápido, coloque aí o seu testemunho. Hoje nós vamos falar sobre alguns testemunhos que tivemos sexta-feira, inclusive hoje também na igreja, tá certo? Então, hoje é culto de missões, eu convido você a estar conosco. Mesmo você, amigo do Facebook, que está passando aí, você diz, eu não vou poder ficar na live, mas você pode abençoar para que outras pessoas também sejam alcançadas. Você foi alcançado agora por essa live porque você faz parte do meu círculo de amizade. Então, se você compartilhar, pessoas do seu círculo de amizade, do seu Face, terão a oportunidade de estar conosco ao vivo e de assistirem depois, pois vai estar gravado. Amém, queridos? Então, boa noite, paz seja convosco. Muito bem, pega a sua Bíblia. Nos diz assim então, Senhor, Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, a partir, nós vamos ler só o versículo 11, que diz assim, Atos 9, versículo 11. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Escute de novo. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos. Nesse momento, Senhor, fala ao coração da tua igreja, fala ao coração dos teus filhos. Nós queremos, ó Deus, prestar um culto racional, te pedimos perdão por palavras, gestos, atitudes, conivência, negligência, omissão. E nessa noite sejamos achados do Senhor. Se alguém tem um outro pecado a confessar, coloque diante do Senhor a sua culpa, peça perdão, deixe o pecado e encontre misericórdia, como diz a palavra do Senhor. Sejamos então, ó Deus, encorajados pelo Teu Espírito Santo a estarmos na Tua presença. E que essa palavra, Deus, encontre o nosso coração, um coração contrito, simples, desejoso, Senhor, em fazer a Sua vontade. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Você é nosso convidado, compartilhe agora o máximo que você puder, convide seus amigos, seus familiares. Nós vamos ouvir a nossa primeira canção, em nome de Jesus. Aleluia! Santo é o Senhor! Toda honra e glória ao Senhor. E esse povo glorifica as suas palmas, celebrando a Ti. Aleluia! Um dia, Deus olhou para esta nação.
Toda honra e glória ao Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Ouvimos a canção Deus sara esta nação. E vamos orar nesse sentido ao final deste culto. Tá certo? Mas agora vamos então receber a palavra que o Senhor já tinha preparado para os nossos corações essa noite. Abra então aí Atos capítulo 9. Versículo 10 em diante, capítulo 9, versículo 10. E vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Toda honra e glória ao Senhor. Amados, deixe Deus usar você. Deixe Deus usar você como um missionário, uma missionária. Como? Compartilhando esse vídeo. Para que pessoas do seu Facebook possam ser alcançadas. Tá certo? Para que mais pessoas tenham a oportunidade de estar conosco ao vivo. E tenham também a oportunidade de assistir depois, já visto que vai estar gravado no Facebook, tá certo? Bom, todos acharam? Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim o Senhor: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impondo-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor dizendo: de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um vaso e um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo algumas coisas parecidas com escamas, e ele logo voltou a ver. A seguir levantou-se e foi cheio do Espírito Santo, foi batizado do Espírito Santo. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos de Damasco. Amém, amados? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pelo louvor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Trata com cada um dos teus filhos e filhas. Nós já te agradecemos e que assim seja. Amém. Muito bem. Olha só. Normalmente, ao ler esse texto aqui, geralmente nós levamos a mensagem em cima do personagem Saulo, né, que vai depois se tornar Paulo. Mas hoje nós vamos tratar diferente. Nós vamos tratar a respeito de um missionário, nós vamos tratar a respeito de uma pessoa que recebe uma missão de Deus, ainda que na Bíblia nunca mais se ouça falar no nome dele. Porque lá em capítulo 5 de Atos fala de Ananias, mas é outro Ananias, tem nada a ver com esse aqui, lá é outro. Aqui é o Ananias de Damasco. E depois desse episódio a gente não vê mais falar nele, né, na Bíblia. A gente vê falar de Paulo, de Saulo, e na mudança que Deus fez na vida dele. Em todas as mudanças, em tudo que dele fez de contribuição através do poder do Senhor na sua vida para o Evangelho. Então, é importante, irmãos, que a gente compreenda que Deus pode fazer comigo e com você o que ele fez com esse homem, chamado Ananias. Imagine você que ele contou exatamente, ele leva o assunto a Deus como se Deus não soubesse. Mas é claro, ele ao ter a visão, quando o Senhor diz assim para ele: ó, prepara que eu tenho algo para você, Ananias, ele: eis-me aqui. Esse é o primeiro critério de alguém que quer estar debaixo de uma missão. É ao ouvir o chamado, deixar claro ao Senhor: eis-me aqui. Ainda que Ananias tenha indagado com o Senhor, tratado sobre assuntos que eram verdadeiros, Paulo perseguiu com força os santos em Jerusalém. Saulo perseguiu com força em todos os lugares onde ele foi, inclusive
em Damasco ele estava com autorização dos principais sacerdotes para prender, levar em cadeias todos que ali em Damasco estivessem invocando o nome de Jesus, estivessem proclamando e chamando por Jesus. Deveriam ser esses presos, né? E alguns mortos, como foi Estevão, né? o diácono do Senhor, que a gente vê isso lá no capítulo 6. Agora, chama a minha atenção, e eu quero trazer esse entendimento, é que quando a palavra de Deus diz que Paulo vem para Damasco com a autoridade dos principais sacerdotes, e existem em Damasco pessoas da sinagoga que estão na expectativa de receber, né, o aclamado Saulo de Tarso, aquele que vai ser o sucessor de Gamaliel, o que seria o sucessor de Gamaliel. Só que no caminho, Saulo tem um encontro com Jesus. E aí, depois desse encontro, Saulo está cego. Ele pergunta a Jesus o que deve fazer. O Senhor diz assim: você vai para tal lugar e lá eles vão dizer a você o que você tem que fazer. Só que, se você ler com cuidado, antes do versículo 10, a respeito do encontro de Jesus com Saulo, o texto diz que Saulo está em jejum há 3 dias, orando, tendo visões. Entenda, ele estava cego fisicamente. Fisicamente, Paulo estava cego, mas no Senhor ele já estava tendo visões espirituais. Isso é tremendo, irmãos. Quando Deus então chega a Ananias e diz assim, quando ele chega dizendo, Ananias, numa visão, né? Ele chega a Ananias, só diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor diz: levante-se e vá. Aí ele chama na rua, mostra onde é que vai ser e tudo. Por que eu estou batendo nesse versículo 11? É porque é importante que você saiba que assim como tem aquele missionário que Deus prepara e leva para uma nação, tem aquele missionário que Deus leva para uma tribo de índio, né, nativos da terra, daquela determinada terra, ribeirinhos, no sertão, Deus prepara uma pessoa e envia. É importante você saber que existem missões que é para uma única pessoa. Existem missões que é para alcançar uma única pessoa, e biblicamente falando, tem respaldo. Agora, a questão é, será que eu estou disposto a cumprir a missão? Será que você está disposto a cumprir a missão? Porque quando a gente fala de missões, as pessoas hoje já se lembram da África, já se lembram, né, de sair do Brasil, e muitas vezes esquecem que nós vivemos num país que é muito grande, que existe no Brasil necessidades continentais, assim, tão grandes que é o país. Diferenças tremendas devido ao tamanho do nosso Brasil. Então, é importante que a gente ore pelos ribeirinhos, é importante que a gente ore pelos nativos desta terra, que são os nossos, até então chamados de índios, mas eu prefiro chamar nativos da terra. Eles já estavam aqui, essa é a verdade. Existem pessoas que precisam, recebem o chamado de ir para o sertão, sabendo que lá vai ter escassez, sabendo que lá vai ter, mas eles são chamados, eles se sentem atraídos pelo chamado de Deus a irem a esses lugares. Este homem, ele é chamado a uma missão. A missão dele é encontrar com Saulo de Tarso. Talvez você não tenha ainda entendido qual é a sua missão. Talvez você ainda não tenha se apercebido. Porque acontece assim, Jesus salva o indivíduo, começa a fazer toda a transformação na vida dele. E às vezes a pessoa já está um certo tempo na igreja e você pergunta assim: irmão, e aí? O irmão sente algum chamado, a irmã sente algum chamado em alguma área? Às vezes a pessoa assim: não sei. Eu acho que é isso aqui mesmo, é ficar aqui, é orar. Irmãos, orar é para todo crente, consagrar a vida, fazer jejum, consagração, oração, ler Bíblia, participar dos cultos, frequentar os cultos, não participar do culto, entendeu? É para todo mundo. Mas é importante você saber que, ainda que você não tenha descoberto qual é o seu talento, qual é o seu chamado, é importante você saber que todos aqueles que foram feitos filhos de Deus, através da conversão, ao se converter a Jesus, recebem o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é pessoas que estão
curadas e saradas, estão em processo de justificação, de remissão dos pecados, e que apresentam o Evangelho a outras pessoas para que também alcance remissão dos pecados, para que façam parte do projeto da grande comissão. Então, toda a igreja, todos que confessaram Jesus recebem esse ministério, para levar outras pessoas a conhecer esse ministério, as boas novas. Então, quando Ananias recebe, primeiro Ananias tem uma visão do Senhor, e ele responde: eis-me aqui. Em seguida, o Senhor fala a Ananias, você vai à rua tal, lá vai chamar por Saulo, ele é de Tarso, ele está orando. Ananias ficou perplexo com a visão que estava tendo. E aí ele diz assim, e tem mais, Deus diz assim, ele está orando e numa visão viu um homem chamado Ananias. Irmãos, escute aí. É tão tremendo o que Deus está fazendo aqui, que Deus estava dando em visão a Saulo o nome e o rosto da pessoa que ia orar por ele. Ainda assim, Ananias não sabia o que estava acontecendo. E ele trata com o Senhor. Tenho ouvido falar muito desse homem. É um homem perigoso, é um homem que fez muitos santos padecer. Ele tem perseguido muitos santos em Jerusalém e aqui veio com autoridade para fazer a mesma coisa. Aí agora, isso Ananias está falando com Deus na sua visão. Mas agora Ananias também vai, não só falou, mas ele vai ouvir e entender que existe um projeto maior. Irmãos, quando eu e você enxergamos, quando nós olhamos agora, por exemplo, eu estou olhando aqui, para a câmera, estou olhando para a câmera, então eu estou tentando visualizar todos que estão aqui, crendo que nós vamos alcançar uma quantidade muito boa de pessoas. Você está assistindo aí, talvez pelo seu notebook, ou pelo seu celular, tablet, não sei. A gente muitas vezes, quando você está olhando na sua frente, você enxerga o que está na sua frente. Se você colocar assim, a partir de um certo momento aqui, já não tem visão. Nossa visão é 180 graus, né? E quando se trata da questão espiritual, a gente está vendo só aquilo que nos é permitido ver, enquanto que Deus está vendo todo. Então, enquanto Ananias estava já sofrendo antecipadamente, já preocupado, Senhor, isso é perigoso, ou seja, eu vou para uma missão que não sei se vou voltar. Vou para essa missão e não sei se vou estar vivo depois dela, porque isso é perigoso. Só que Deus já contemplava toda a visão, enquanto que Ananias só estava vendo aquele momento, sabendo da história de quem é Saulo, e agora sendo chamado por Deus a ir lá orar por ele. Olha, no primeiro momento, Ananias ficou realmente preocupado, ao ponto que ele não ouviu o que Deus falou. Ele está orando. E teve uma visão. Irmãos, quando Saulo tem um encontro com Jesus e diz assim, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Naquele momento, Saulo diz assim, Senhor, o que devo fazer? Essa não era a minha intenção. Saulo encontra-se no processo de encontro com Jesus e ele já está orando agora 3 dias e tendo visões, mas Ananias não tinha obrigação de saber, lá dentro da cidade de Damasco, não tinha obrigação de saber isso. Por isso a Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, quando Deus quer revelar, amém. E nesse caso aqui, Deus quis revelar a Ananias. Só para você que está chegando agora se situar aí. Nós estamos tratando sobre missões, amém? E tratando sobre o capítulo 9 de Atos. Porém, o nosso personagem principal hoje não é Saulo, não é Paulo. Nosso personagem hoje é Ananias. Um homem que foi tirado do anonimato. Um homem que foi tirado... Ali tinha vários homens de Deus. Ali existiam alguns discípulos já do cristianismo, dos servos de Jesus, mas Deus resolveu tirar Ananias do anonimato. O que eu estou dizendo, amados, é que assim como tem pessoas que recebem um chamado de Deus para uma missão fora do país, existem pessoas que recebem missões da parte de Deus para alcançar uma vida, uma alma. Alguém pode dizer assim, mas que coisinha, né? Já pensou, um missionário de uma alma? Alguém poderia pensar, os zombadores, aqueles que não fazem nada, só falam mal.
Como é que pode? O ministério de Ananias se resumiu nisso? Em orar por uma pessoa, em interceder por uma pessoa para ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, toda a missão de Ananias foi uma pessoa. Irmãos, você sabe quem é Saulo, que vai se tornar Paulo? Isso está na biografia. Ou seja, se Paulo fosse escrever uma biografia, fosse falar a respeito de como foi a sua conversão, certamente estaria ali um capítulo para Ananias. A importância de Ananias, assim como a importância de Barnabé, vai ter na vida de Saulo, depois Paulo. Porque foram pessoas que foram os primeiros a encontrar-se com ele depois de Jesus. Foram os primeiros a ter a coragem de chegar e dizer assim, ó, vim aqui para cumprir o que Jesus, que você teve a visão, me mandou fazer. Então, ainda que todo o ministério de Ananias, eu não estou dizendo que foi, mas ainda que tivesse sido somente alcançar a vida de Saulo, para orar por ele, repreender aquela cegueira momentânea que ele tinha, orar por ele para ele ser cheio do Espírito Santo com a imposição de mãos. Ainda que a gente não escute mais falar desse Ananias, em lugar nenhum depois disso aqui. Irmãos, a importância deste homem na vida de Saulo é imensurável. Porque Saulo tinha consciência que era um homem mau. É claro que quando ele fazia as perseguições, ele fazia pensando que estava zelando pela lei. Ele acreditava estar fazendo algo bom e da parte do Senhor. Porque antes de Jesus haviam se levantado 2000 falsos cristos. Várias pessoas haviam se levantado se dizendo ser alguém, arrebanhando pessoas, porém passava um período, morriam, matavam ele, e aí as pessoas se dispersavam. Diferente de Jesus, que arrebanhou multidões, operou sinais e maravilhas, e mesmo quando o crucificaram, e ele entrega a sua vida por mim e por você, ao terceiro dia ele ressuscita, ele é visto por mais de 40 dias, por 40 dias depois de ressuscitado, por mais de 500 pessoas. Ao ponto que isso foi, inclusive, registrado, não só nas epístolas, não só nos evangelhos, mas também registrado no livro de Flávio Josefo, que é um historiador judeu da época, e não era cristão. É claro que para nós, só a Bíblia já importava. Mas só para a gente entender como Deus, nosso Deus é tremendo, e fez questão que ficasse registrado também em livro secular da história, ficou lá no livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus, está lá escrito. Então assim, é importante a gente compreender que a missão de Ananias, ele era tão importante quanto a de Saulo. Porque Saulo precisava de alguém agora para que orar por ele, para que ele fosse curado. Saulo precisava, ele estava na expectativa, porque ainda que ele tivesse muito conhecimento do Antigo Testamento, para ele todo o Novo Testamento era muito novo, era tudo muito recém acontecendo para ele. Então, ele está fazendo o básico, que é orando, colocando diante do Senhor a sua vida. Quando Ananias chega dizendo, eu sou Ananias que o Senhor te enviou, o Senhor que você viu na entrada de Damasco. Aqui é tremendo, irmãos, porque o Senhor, ele não só dá a visão a Ananias, mas ele também dá a entender da visão. Porque às vezes pode acontecer que o Senhor diz assim, tem um chamado, levanta e vai, como Deus fez com Abraão. Vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí, Senhor, onde é a terra? Eu vou lhe mostrar, vá. Eu vou para que lado? O lado que você for, eu vou lhe mostrar, meu amigo. Vá que eu lhe mostro. Quer dizer, você primeiro precisa confiar que Deus vai fazer na sua vida. E detalhe, quando a gente fala aqui de Abraão, me permita isso, a gente está falando aqui de Abraão, a gente está falando de um homem de 75 anos, que humanamente falando, já está no período de idade que está buscando descanso, tranquilidade, descanso, e não correria. Deus chamou Abraão com 75 anos. E Abraão foi. Bom, vamos recapitular, para que a gente possa orar com os nossos missionários, para a gente possa apresentar, para que você possa compreender que Deus talvez tenha chamado você tantas vezes, você não entendeu. Ou de repente você não valorizou como deveria o chamado de Deus em missões na sua vida, ainda que fosse para alcançar uma pessoa.
Porque de repente Deus poderia te chamar hoje para alcançar uma pessoa, dias depois, meses depois, anos depois, não sei, para alcançar mais uma pessoa, mais 5. Aí é conforme a vontade dele, irmãos. Agora, eu e você precisamos estar dispostos a dizer: eis-me aqui, como disse Ananias. Então vamos lá. Vamos compreender toda a questão da visão que Ananias teve. Olha que maravilha. Havia um homem em Damasco, discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: levante-se e vá à casa chamada direita, à casa de Judas. Procura um homem chamado Tasso, ele chamado Saulo, de Tasso, chamado Saulo, e ele está orando. Perceba que Ananias passa desapercebido, não entendeu quando Deus disse assim: ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ó, Deus está dizendo, não só fazendo conhecer na visão, mas deixando claro que aquela é a missão específica de Ananias. Porque antes de Ananias dizer, eis-me aqui, antes de Ananias começar a ter a visão espiritual com Jesus falando com ele, Ananias já havia mostrado a Saulo. Quer dizer, Jesus já havia mostrado a Saulo em visão, havia dado o nome de Ananias e havia mostrado quem era Ananias a Saulo. Mas Saulo não sabia, mas Ananias não sabia. Então olha só. Ananias, porém, responde: Senhor, a gente já falou, esse homem é difícil, esse homem é complicado, olha a violência dele, tanto em Jerusalém, inclusive veio para cá com isso. O Senhor vai falar para ele. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Ó, aquilo que a gente falou exatamente no que diz respeito a Abraão. Vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão vai. Aí às vezes eu e você fica dizendo assim: mas eu levo alguém, eu levo alguma coisa, eu vou de quê? Eu vou a pé? De ônibus? Como é que eu faço? O Senhor disse assim: vá. A mesma coisa ele diz aqui a Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Deus dá a entender agora a visão a Ananias. Deus está dizendo: esse homem é um instrumento que eu escolhi. Deus está dizendo: a você eu estou dando a honra de orar por ele, para que ele seja curado da vista e seja cheio do meu Espírito. Amados, quando você tiver um chamado da parte de Deus, fale com ele. Creia no chamado de Deus para a sua vida. Ainda que você precise testificar e buscar, mas isso é normal, faça. Agora, creia que Deus pode usar você, mesmo sendo simples. Você vai dizer assim: poxa, mas eu nunca orei por ninguém, e nunca ninguém disse que a pessoa tinha sido curada, nunca ninguém confirmou que tinha sido curado ou curada depois que eu orei. Ninguém nunca me testificou, assim, nunca testemunhou a mim depois que eu tenha colocado a mão sobre uma pessoa e essa pessoa tenha sido curada ou tenha sido batizada, cheia do Espírito Santo. E aí as pessoas ficam assim: não, primeiro eu vou buscar, eu vou me encher, eu vou fazer tudo isso. Calma. Aqui falou discípulo. Sendo discípulo é alguém que já foi treinado. E tu está falando aqui que Deus vai fazer de forma de qualquer jeito. Não, nosso Deus ele é organizado. Esse homem aqui já era um homem experimentado, um homem que já havia sido cheio do Espírito Santo. Era alguém que não era um neófito. Só que Deus traz para ele uma missão e no primeiro momento ele leva ao Senhor o assunto do seu entendimento. E aí Deus dá a ele a entender: esse homem é um instrumento escolhido para mim. Tanto para levar a palavra a reis, como a sacerdote, como a Jerusalém. Ou seja, é um vaso escolhido. Aos gentios e aos reis ele vai levar a palavra. Assim também como os filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar, olha Deus dizendo aqui, Deus dando a entender a visão a Ananias: eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Você sabe por que Deus está falando isso a Ananias?
Porque Saulo era um daqueles que estava vendo Estevão ser apedrejado. E o próprio Saulo fala isso mais na frente em outras epístolas. Ele diz, olha, eu estava lá quando começaram a apedrejar Estevão. Inclusive, naquele momento ele era mais jovem. E ele é quem fica com a roupa do pessoal enquanto eles estavam apedrejando lá o Estevão. E várias outras aberrações ele fez achando que era o correto fazer. E aí, Deus está dizendo, eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Sabe aquela questão da lei da colheita? Paulo vai colher todo o sofrimento que fez os santos do Senhor passar. E agora o que é interessante é que Deus, quando Ele chama, Ele capacita, porque você vai ver Saulo passando perrengue. Você vai ver Saulo sofrendo naufrágio, sendo apedrejado, surra de vara, 5 vezes 39 chibatada e várias outras coisas. E Paulo diz assim, não, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Já pensou, irmão? Você vai olhar o histórico de vida de Paulo, aonde ele chegou, Deus operou tremendamente na vida dele, através da vida dele. Mas pode olhar que houve uma perseguição, houve uma cadeia, houve alguma coisa, sofreu na pele, pancada, espinho na carne, entre outras coisas. E aí, em algum momento ele diz, não, eu tenho uma esperança maior na eternidade em Cristo. Estou dizendo aqui com minhas palavras. Mas aí ele diz, porque a minha leve e momentânea situação, ou tribulação. É engraçado porque hoje, irmãos, a gente não quer passar nada. Em nome de Jesus, a gente não quer passar nada. E é importante lembrar, irmãos, que Jesus aguentou por nós. Ele sofreu e aguentou o sofrimento por mim e por você. Então o que nós fizermos hoje tem que ser para Ele, por Ele e para Ele. Amém, amados? Então olha só, Ananias então começa então a entender que Deus está de fato chamando Saulo para uma obra missionária, uma obra grande. Ele deixou claro, ele vai pregar a gentios e vai pregar a reis, assim como aos filhos de Israel. Ananias está ouvindo. E aí ele diz assim, então Ananias foi. Ora, lá no versículo 15 ele não diz vá, agora no versículo 15, 16, cadê? Não, versículo 17, então Ananias foi, e entrando na casa, ele vai até a casa, ele chega na casa chamando Saulo, dizendo, irmão Saulo, eu sou Ananias, que você viu na visão, com Jesus que encontrou você na entrada de Damasco. E aqui é tremendo, irmãos, porque ele diz o seguinte, ó, ele vem, Saulo recebe a oração de Ananias com imposição de mãos, cai dos seus olhos como umas escamas, ele volta a enxergar, e em seguida ele pede a Saulo que fique de pé para orar por ele. E quando Saulo fica de pé e Ananias começa a orar com imposição de mãos, Saulo é cheio do Espírito Santo. Ou seja, o que faltava em Saulo agora chegou. Saulo era um homem com conhecimento tremendo, profundo da palavra. Mas ele não tinha essa experiência que ele passou a ter através da vida e do ministério de Ananias. Você percebe, irmãos, que ainda que pareça pequeno aos olhos humanos, o ministério de Ananias, ele foi crucial para a vida de Saulo. Jesus poderia ter escolhido qualquer um outro apóstolo para fazer essa missão. Jesus poderia ter preparado qualquer um outro discípulo ou líder da igreja em Damasco. Não. Deus chamou Ananias. O que eu estou lhe dizendo é que a missão que Deus tem para a vida de Saulo, é Saulo que vai ter que cumprir. A missão que Deus tem para Gessiane, é Gessiane que vai ter que cumprir. Ah, pastor, mas é só para uma pessoa. Ah, pastor, é só para 20 pessoas. Olha, cumpra a missão que Deus te deu. Cumpra a missão que Deus te deu. Ao cumprir aquela missão, se agradar o Senhor e lhe mandar para uma missão maior, ele vai mandar. Ele é o Senhor da seara. É Ele o dono da seara.
é nós entendermos que é melhor a gente fazer, seja para uma pessoa ou para 10, fazer bem feito, do que a gente querer ser enviado para uma nação e simplesmente chegar lá e, em vez de ganhar a nação, a gente servir de pedra de tropeço, causando escândalos. Então, Ananias cumpre o papel. Ora, Saulo é cheio do Espírito Santo. Maravilha. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo as escamas. Como que escamas? Ele voltou a ver. A seguida levantou-se e foi cheio do Espírito Santo. Depois de comer até então, porque Saulo estava 3 dias em jejum. 3 dias em jejum. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Ananias some de cena e não aparece mais. Eu falo assim, irmãos, porque nós precisamos valorizar os pequenos começos. Nós precisamos valorizar, sabe, os pequenos gestos. Tem pessoas que querem pompa, né? Tem pessoas que querem pompa. Você pergunta assim, irmão, vamos evangelizar? A pessoa assim, não, que hora? 3 horas, só é quente. Não, ali é muito perigoso. Novo Horizonte. A pessoa coloca todo tipo de dificuldade. Se você disser assim, irmãos, estamos vendo aí uma pessoa para pregar, opa, pode deixar comigo. Quer dizer, a pessoa quer púlpito, ela quer plateia. A pessoa quer... Por que eu estou falando assim? Porque, irmãos, é bom a gente estar onde Deus nos mandou estar. É bom a gente, por exemplo, para ganhar almas para Jesus, para levar pessoas ao Evangelho, você não precisa de cargo na igreja. Tem pessoas que não convidam ninguém para estar na igreja e dizem assim, não, isso aí é o pastor, o diácono, que faça. Não, você não foi alcançado? Você recebeu o ministério da reconciliação. E com o ministério da reconciliação, você é chamado por Deus, você recebe o chamado por Deus, para alcançar outras vidas para Ele. Então, se você não tinha entendido, você faltou escola bíblica. Você está faltando escola bíblica, você precisa saber isso. Ah, mas eu ainda não falo em línguas, eu ainda não oro, não tenho interpretação disso. Não, calma, tudo bem. As outras coisas você vai orar, vai aprender, vai passar no discipulado, vai aprender, no resto da dúvida vai chegar. Agora, para falar de Jesus, para convidar para estar na igreja, você não precisa ter cargos na igreja. Você não precisa, não. Você precisa ter disponibilidade no seu coração, dizer assim, o mesmo Deus que alcançou a minha vida, eu quero que Ele alcance a vida de outras pessoas. Meus amigos, meus parentes, meus familiares, meus vizinhos, as pessoas que trabalham comigo. Aí você se deixa Deus usar você como missionário, aonde você estiver. É muito precioso essa questão aqui que a gente leu, porque depois desse período que Saulo fica em Damasco, ele some de cena também. E depois de 3 anos é que ele vai reaparecer em Antioquia. Depois de 3 anos, ele vai fazer o quê? Ele vai reestudar, irmãos. Imagine que esse homem tinha um conhecimento tremendo, várias formações. E agora, tendo ele a revelação do Espírito Santo de Deus para a palavra e para os acontecimentos daquele momento, daquele período, ele vai reestudar, ele vai reorganizar o que ele conhece. Quando ele volta sendo... um missionário nato no Senhor. Alguém que vai abrir muitas obras, alguém que vai colocar a vida pelo Evangelho, alguém que vai colocar a sua carne à disposição, a sofrer pelo Evangelho, pelo nome de Jesus. E quando falavam a Paulo que havia possibilidade dele morrer, ele dizia assim, olha meu amigo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu tiver que morrer nessa próxima cidade agora falando de Jesus, que eu morro. Mas farei a vontade do Senhor. Se eu tiver que morrer, que morra. Então, se cumpre a visão que Deus fala com Ananias, dizendo, esse homem é um vaso escolhido, vou mostrar a ele o quanto deve sofrer. Saulo, depois tornou-se Paulo, não abriu, não correu do seu ministério. Quando eu falo assim, é porque tem pessoas hoje, irmão, que por qualquer coisa quer correr do ministério, quer pular fora do chamado. Tem pessoas assim, pastor não está dando muito apoio, não sei o quê, eu acho que eu vou entregar. Peraí, vamos lá. Você está fazendo para o pastor ou para Deus? É para Jesus que você está fazendo o trabalho?
ou é para o pastor? Porque nós subentendemos aqui o seguinte, no caso da quadrangular, né, nós temos uma Assembleia Geral todo ano, e a gente coloca alguns nomes em oração, para quando chegar aquele período de Assembleia Geral, os membros que já têm um certo tempo na igreja, eles voltam e são votados para funções, né, da igreja. Conselho diretor local, presidente dos grupos, enfim. Alguns são levantados a cooperadores, depois vão ser diácono e diaconisas, se aprovados, depois de testados e aprovados, como também está escrito em Atos 6. E aí o que acontece? Alguns nomes são sugeridos, e a gente já colocou em oração, e a gente pergunta na hora lá, a gente lança os nomes, é votado em assembleia, e aí a gente, uma vez que a pessoa pergunta se quer, se aceita ser, vamos lá, ok. A gente imposta aquela turma ali para um ano eles exercerem o trabalho. Alguns já estão há mais de um ano, é verdade. Aí naquele momento naquele momento que o pastor está orando por sua vida, a vida da pessoa, a gente está dizendo, Senhor, olha, do mesmo Espírito que já está sobre a minha vida, esteja sobre a vida dessa pessoa, de liderança, a pessoa seja capacitada a ganhar almas, a orar, a expulsar demônios, a fazer a obra acontecer. Até porque o Espírito que está em mim não é meu, é do Senhor. É o Espírito Santo do Senhor que está sobre nós. E aí o que acontece? A pessoa diz assim, não, mas é porque de repente a gente não foi tão treinado, não foi tão capacitado, não foi... Novamente eu vou dizer, quando você tem uma boa base de escola bíblica, muito dificilmente você vai ficar sem saber o que fazer. Porque primeiro você tem que fazer o quê? Uma vida no altar. Depois você vai, se você está à frente de um grupo, você vai fazer o quê? Cuidar desse grupo. Você vai cuidar do grupo. Você vai pastorear o grupo. Porque o que é um presidente de homens? É um homem que está cuidando dos homens da igreja. O que é uma presidente de mulheres? É uma mulher que está cuidando das mulheres da igreja. Pequenos rebanhos. Certo? São pequenos rebanhos. Que Deus está já lhe preparando, está lhe conduzindo. Então você precisa ter experiência com Deus. Orar, buscar, na dúvida, chama o pastor, pede aconselhamento, a gente vai estar pronto. Assim como você vai ver nas epístolas, você vai ver os pastores, em alguma dúvida, alguma coisa estava acontecendo, mandava as cartas para Saulo, agora depois já chamado Paulo. Paulo respondia, algumas vezes Paulo ia pessoalmente para trazer uma exortação, uma demonstração àquela igreja. Então não é diferente. Por que eu falo assim, irmãos? Porque olha só, você pode fazer bacharelado em teologia, e depois que você terminar, dizer assim, pronto, agora estou preparado para assumir uma obra. Quando você assumir a obra, você vai perceber que você não está preparado. Porque você fazer bacharel em teologia é importante, se você tiver como fazer, faça. Mas ele na verdade, forma você no quesito de você ter informação, de você ter conhecimento bíblico. Mas quando você assume, você vai compreender o quanto você precisa depender de Deus para tudo. A experiência, o dia a dia, o manuseio, sabe? Lidar com pessoas, cada um pensando de um jeito diferente, cada um querendo impor ou colocar a sua digital naquilo que está fazendo. Você precisa ter do Senhor esse entendimento, para dizer assim, não, peraí, deixa eu ver qual é a vontade do Senhor, o que Ele tem para nós aqui. Então, você pode estudar o tempo que for. Quando você assume, você vai dizer assim, Deus tem misericórdia, chega com a tua mão, a dependência no Senhor, o Espírito Santo de Deus, depende do Senhor. Porque se você estiver achando que vai confiar na força do próprio braço, você vai ter um ministério fracassado. Você vai ter um ministério onde qualquer problema vai fazer você querer correr do ministério. Tem pessoas que por qualquer motivo quer abrir mão e quer largar. Esquece daquela palavra que diz que aquele que pega no arado não pode olhar para trás, irmãos. Qual foi o teu arado? O que foi que Deus te confiou? Eu pergunto, você está abrindo mão? Você perguntou a Deus? Por que você está lançando fora? É importante. Então assim, é importante, irmãos, que sobre a questão de missões, olha que eu estou falando sobre missões específicas. A gente tem outras palavras de missões que nós temos aí no YouTube,
Você pode entrar lá e você vai ver que eu estou tratando de forma geral, pessoas enviadas a outros países, enfim tal. Hoje, Deus colocou no meu coração a questão de Ananias, ou seja, Deus poderia usar qualquer outra pessoa, resolveu usar Ananias. Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa, resolveu usar você. Resolveu chamar você para perto, para preparar, para lhe organizar, para fazer você compreender. E assim como Ananias não tinha o entendimento de toda a visão, assim muitas vezes é o pastor. Ele está aqui dizendo, Senhor, muito bem, eu sei, biblicamente falando, o que eu tenho que fazer, como me comportar, o que eu tenho que fazer, mediante a tua palavra. Mas tem assuntos que a gente tem que ter a dependência de dobrar os joelhos e dizer, Senhor, como é que eu resolvo? Como é que eu faço? Dependência do Senhor. Não quero fazer do meu jeito, não quero fazer através de achismo, mas o que diz a tua palavra? E o que o Espírito Santo tem para mim nessa noite? O que o Senhor vai falar ao meu coração? Irmãos, quando nós falamos, nós tratamos assim, quando nós colocamos diante do Senhor desta forma, aí a resposta de Deus vem. É tremendo. Olha só, nós estamos no Evangelho há 22 anos. Desses 22, estamos à frente da igreja há 15 anos. É mais? Peraí, faça a conta aí, pastor. Foi junho de 2005. Então, dia 22 agora faz 15 anos. Não. A gente assumiu dia 22 de junho de 2005. Junho. Aí, junho de 2000, um dia no outro, Mateus completou o ano. Né? Foi em junho. Então, exatamente agora, dia 22 desse ano, desse mês, vai fazer 15 anos que a gente está no ministério. Olha que coisa. E aí, em 15 anos, irmão, a gente já passou muita coisa. Muita coisa. Mas eu louvo a Deus que eu nunca quis correr, eu nunca quis, não. Digo, Senhor, eu até relutei antes para não entrar, mas quando eu entendi que Deus era comigo e estava me chamando ao trabalho, eu falei, então eu vou. Então, tem hora que tem situações que não tem resposta. Existe às vezes adversidades que você diz assim, ó, acabou. Aí eu fico quieto ali, falando com Deus, eu digo, Senhor, se o Senhor me chamou a esse ministério, então o Senhor tem a solução. Aos nossos olhos, não tem. Então eu preciso de uma intervenção do Senhor agora. E para a glória do Senhor, irmão, todas as vezes que a gente precisou, veio a intervenção divina. De forma tremenda. Sabe por quê? Porque ainda que você tenha estudado, tenha buscado o curso do Instituto Teológico, que é importante que faça, você precisa ter conhecimento. Você precisa ter palavra, conhecimento, estudo da palavra. Mas você não pode esquecer da dependência do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Você não pode, sabe? Você não pode querer colocar a leitura, a força do seu braço, o seu intelecto acima do Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo é Deus. Então é Ele que move, é Ele que age, é Ele quem faz exatamente como Ele quer fazer. Nós somos só instrumentos na mão do Senhor. E quando nós aprendemos a ser instrumentos na mão do Senhor, irmãos, isso já é muito bom. Nós vamos estar fazendo a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Olhe que Ananias relutou com Deus, mas uma relutância de forma inteligente. Senhor, esse homem é perigoso. Às vezes tem pessoas assim, pastor, a gente vai descer ali, mas ali é perigoso. Como a gente já teve de descer para evangelizar e tem menino de 7, 8, 10, 12 anos com fuzil na mão, com pistola na mão, e a gente descer para evangelizar. É porque a gente é super crente, é porque a gente... Não, meu amigo, é porque existe a necessidade de levar o evangelho ali. E se Deus não guardar a nossa vida, em vão vigia o sentinela, irmão. Jesus veio para quê? Está ali, né? Entendeu? Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, que enquanto alguns têm medo de descer e encontrar com essas pessoas, quando essas pessoas, a gente encontra com elas lá, elas tratam a gente com o maior respeito que se imagina. Eles tratam a gente com muito respeito, irmãos. Sabe por quê? Porque é Deus quem coloca o temor. Quantas pessoas a gente não já teve de orar, a gente está ali evangelizando, pessoal, você pode orar por mim? Posso. Aí você vai ver filho de crente, desviado. Aí você vai ver filho de pastor, desviado. Olha aí, irmão. Pessoas de alta periculosidade. Que está lá na vida do crime.
E muitas vezes eu disse assim, ó, eu não estou aqui para julgar a sua vida, mas eu estou aqui para levar o Evangelho a você. Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode transformar a sua realidade. Então somente você deixe, você queira. Eu lembro que, certa feita, desceu um amigo nosso com a gente, ele era bem recém-chegado no Evangelho. E eu não expliquei para ele onde é que a gente ia, eu só chamei e ele foi com a gente. Quando a gente desceu, começou a descer, as escadarias, subir e tal, não sei o quê. Aí em algum momento ele olhou para mim, olhou para o pastor e disse, olha, se você tivesse dito a mim que vinha para cá, eu não tinha vindo. Ah, Jesus. Eu falei, mas por quê? Não, porque aqui é muito perigoso, rapaz. Eu falei, quer dizer que Deus só guarda até lá em cima, né? Para descer aqui, Deus não guarda, não? Agora, amados, o que eu estou dizendo aqui? É que eu não posso também forçar a pessoa a ter o mesmo entendimento, crer da mesma forma, que eu. Eu tenho confiança que o Senhor é quem tem guardado as nossas vidas. Lembro de uma outra feita. A gente estava fazendo uma visita, eu acho que uma da manhã. Era eu, você e Eloá, ou eu, você e Raquel? Meu carro quebrou na Avenida 12. Nem subia de um lado nem para o outro, assim. É uma ladeira imensa, assim. Era eu e você só, Eloá e Raquel estavam aqui no Mandete, né? Eu falei, e agora? Irmãos, quem nos ajudou foi eles. Veio uma pessoa conhecida lá, peraí que eu vou chamar ali o pessoal. E foi lá, ajudou e a gente saiu de lá, sem nenhum problema. É importante, irmãos, que você faça o seguinte, você precisa entender o seguinte, ó, eu não estou tentando o Senhor. Eu estava ali com uma missão. Qual era a minha missão? Era chegar naquela pessoa que só podia receber a nossa visita naquele horário, para que a gente pudesse alcançar a vida dela com o Evangelho, pudéssemos levar Jesus a ela. Então nós não estávamos ali para aparecer. Não, eu tenho um peito de aço, vim aqui para aparecer. Não. Estás falando aqui de tentar o Senhor, de forma nenhuma. Mas se existe uma missão, se você está debaixo de uma missão, não tem essa história de hora. Você vai ver lá, o apóstolo Paulo, quando está em uma das suas viagens, ele tem uma visão de madrugada. Um tem a missão, o outro vê a visão. Quando os dois acordam, o texto diz que eles levantam e saem imediatamente. Isso é dependência do Espírito Santo. Diz assim, é para não deixar amanhecer? Não, meu amigo, é agora. Junto o que tem aqui, vamos embora. Agora, madrugada. Estavam tentando a Deus? Não, estavam debaixo de uma missão. Então importa que você faça a vontade do Senhor. Importa que a gente coloque a nossa vida na dependência do Senhor. Desta forma, irmãos, seremos bem-sucedidos. Assim como Ananias. Teremos então a oportunidade de alcançarmos pessoas. Olha que coisa tremenda. Se a gente fizer o que nos é chamado a fazer, o Senhor nos chama a fazer, a gente pode até, de repente, pode ser que eu não tenha experiência de ser pastor de uma igreja e de 5, 10 mil pessoas. Pode ser que isso não aconteça. Deus é quem sabe. Mas de repente, alguém que o Senhor me levou a Ele, alguém que foi evangelizado, alguém que teve um discipulado, alguém que a gente cuidou, filho na fé, de repente pode se tornar esse pastor e amanhã vai estar à frente de um rebanho de 5, 10 mil pessoas. E aí? Então ele foi melhor sucedido. Não, meu amigo, cada qual vai prestar conta do seu ministério. Se o meu ministério era alcançar ele, amém. Se o dele era cuidar de 5, 10 mil pessoas, amém. Você entende, irmãos? Missão específica. É você compreender qual a sua missão do Senhor para a sua vida agora. Ele pode mudar? Pode. Não resta dúvida. Ele pode te chamar para uma missão agora, depois aumentando o grau de missão, e aí por diante. Ele é Deus, ele faz do jeito dele. Mas que nessa noite o Senhor possa achar muitos Ananias. Que nessa noite o Senhor possa encontrar aqui no Facebook, através do Instagram, através do YouTube, muitas pessoas que talvez tinham abandonado, eram discípulos e haviam abandonado a sua carreira, haviam abandonado o seu ministério, porque de repente achou que não tinha importância, era um negócio pequeno qualquer. Não. Se você foi chamado, irmãos, dê conta do que você foi chamado a fazer. Ainda que aos seus olhos pareça pequeno, cumpra com toda a força do seu coração e deixe que o Senhor resolva se você vai continuar com aquela missão ou vai aumentar a missão.
É Ele o dono da seara. Então somente esteja atento. E quando o Senhor falar com você, fale como disse Ananias: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. A palavra de Deus diz assim: se alguém ouve a voz do Senhor, não endureça o coração. Esteja atento ao que o Espírito Santo diz à igreja. Hoje é culto de missões. Eu sei que já foram ministradas palavras durante todo o dia, agora à noite. Eu sei que já se orou pelos missionários. Nós tivemos uma reunião hoje na igreja de 10 a 11 horas da manhã. Oramos também pelos nossos missionários ao redor do mundo. Foi bênção de Deus. A nossa diaconisa Kátia trouxe uma palavra abençoada. E assim, independente de quantos cultos houveram, é importante entender que esse culto agora está acontecendo com propósito. E o propósito é o quê? É prestarmos um culto racional ao Senhor. E haja vista que estamos juntos, nós aqui, que esta igreja que está junta agora aqui, independente da placa denominacional, que a gente possa orar e interceder, seja pelos missionários que estão fora do país, aqueles que estão dentro do país, e aqueles que, assim como eu e você, estamos no dia a dia, seja no bairro da nossa igreja, bairros adjacentes, no bairro da nossa casa, bairros adjacentes da nossa casa, sejamos encorajados pelo Senhor a sermos Ananias na vida de muitos Saulos. Sejamos encorajados pelo Espírito Santo de Deus a sermos Ananias e alcançarmos para a glória do Senhor muitos Paulos para a glória do Senhor. Amém, querido? Você compreendeu essa palavra? Ela chegou ao teu coração? Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção. Nós vamos ouvir aqui uma canção. Antes disso, antes da pastora preparar aqui a canção, eu gostaria de falar o seguinte. Nós tivemos hoje testemunhos lá na igreja pela manhã. Foi bênção de Deus. Maravilhoso, irmãos. Eu recomendo, se você não assistiu a mensagem de sexta-feira, assista. Foi bênção de Deus, foi tremendo. Algo tremendo da parte do Senhor. A gente abriu aqui no meio da live, a gente abriu uma oportunidade para pessoas testemunharem o que Deus havia feito. E você vai ver aí pessoas testemunhando que haviam tido câncer e foram curadas. Pessoas testemunhando que não tinha casa e o Senhor fez com que várias pessoas viessem de vários lugares e abençoassem com o material. Essa pessoa conseguiu construir a sua casa. E não é a primeira, Deus honrou de forma tremenda. E são muitos outros que o Senhor assim tem feito. Então, eu trago essa dica a você. Se você puder, assiste essa mensagem. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. E se você estava precisando ouvir testemunho, você vai ver em poucas linhas, está lá escrito em poucas linhas, mas vai edificar a tua fé, vai encorajar você a esperar o seu milagre. Amém, amados? Nós vamos ouvir esta canção e em seguida nós vamos orar em nome de Jesus. Santo ao Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Toda honra e glória ao Senhor. É mesmo assim, tantas aflições que eu tenho que enfrentar,
mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou baby, oh! Eu tenho um chamado. Ô, glória! Chamas vão me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos na Tua santa presença. E Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Espírito Santo, pelo louvor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo. Nesse momento, Pai, eu quero orar por cada pessoa que está aqui agora. Essa palavra certamente encontrou o meu coração, ó Deus, encontrou o coração de vários filhos e filhas do Senhor. E que possamos então compreender, Senhor, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós não queremos fazer a nossa vontade, mas sim a do Senhor. Deus, assim como foi encorajado e ensinado Ananias a fazer, a cumprir a sua missão, nós queremos que o Espírito Santo nos ajude, nos ensine, Pai, nos dê o entendimento para estarmos então debaixo da missão que Ele escolheu para nós. Sejamos então, ó Deus, atalaias do Senhor. Sejamos então colocados cada qual, Senhor, segundo o seu chamado. Aquela pessoa que tinha pensado em desistir, Senhor, aquela pessoa que tinha pensado, ó Deus, em largar a mão do arado, seja encorajada pelo Espírito Santo de Deus a permanecer firme no chamado do Senhor, a cumprir firme o seu chamado. E ainda que você diga assim, mas eu não tenho uma função na igreja. Mas você é uma pessoa que ora, que intercede, é uma pessoa que convida pessoas a estar na igreja, é alguém que sabe que existe algo da parte de Deus que vai acontecer na sua vida, e você está na expectativa de fazer parte, de estar dentro da vontade de Deus para operar um trabalho, para estar à frente de uma obra, para estar fazendo a vontade do Senhor acontecer através da sua vida. Então seja encorajado em nome de Jesus. Caia por terra todo sofisma de Satanás. Seja encorajado nessa noite, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Nós oramos por todos os missionários, Senhor, da Quadrangular, que estão ao redor do mundo, Senhor. São mais de 170 países que os nossos missionários estão. Eu oro também por todos os outros missionários das igrejas que pregam o Evangelho também com seriedade, Senhor. Alcança a vida deles. Deus, abençoa ele em meio dessa luta que está acontecendo de saúde agora. Guarda a vida deles. Proteja o Senhor. Nós sabemos que tem países que estão matando pessoas só pelo fato de ser cristão. Só pelo fato de confessar a Jesus como Salvador. Eles matam as pessoas lá. Que o Senhor Jesus abençoe e guarde. Assim como o Senhor guardou a Paulo e Silas, assim como o Senhor guardou a vida de Pedro. Opere poderosamente através dos missionários. Guarda a vida deles. Que eles sejam encorajados, Senhor, a fazer o chamado deles acontecer.
Que eles possam dizer cada dia com mais força: eis-me aqui, Senhor. Que sejam eles abençoados e que nós, a igreja, Senhor, possamos fazer o nosso papel de orar, interceder, mas enviar recursos também. Possamos enviar recursos a eles, Senhor, para que eles possam estar sendo mantidos lá em nome de Jesus. Mas também eu oro, Senhor, por aquele que nessa noite entendeu que ser um missionário é estar debaixo de uma missão, ainda que seja simples. É alguém que sabe, não, eu tenho uma missão de ganhar vidas de pessoas na universidade, lá no meu trabalho, lá na minha rua, na minha casa, no meu bairro. Eu quero ser essa pessoa que vai ganhar vidas para Jesus. Então você foi chamado por Deus, irmãos. Você foi reconciliado com Jesus, através de Jesus para com Deus. E você está debaixo dessa missão de reconciliação, levar pessoas a se reconciliar com o Pai. Em o nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, através da sua vida. Que você tenha coragem, assim como Ananias, de orar pelas pessoas. Elas ficarão curadas, elas serão restauradas em nome de Jesus. Se houver uma perturbação espiritual, elas serão libertas em nome de Jesus. Porque os sinais seguirão aos que crerem. Disse Jesus: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se colocar a mão sobre os enfermos, serão curados. Então somente vão e pregam o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Irmãos, cumpra o chamado do Senhor para a glória dele. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. E que assim seja, amém. Graças a Deus. Nós temos aqui alguns pedidos, pastor, de oração? Temos. Edneide Maria pede oração pela filha dela, Cíntia. Ela fez o exame e está com uma mancha na cabeça. Ela está tomando muito remédio forte e fica um pouco sonolenta. Vamos orar para que Deus alcance a vida, cure e restaure a vida dela. Tá certo, Edneide? A Fátima Lima pede oração por ela e a família e todo o Brasil. Amém. Vamos orar também, dona Fátima. Zal agradece pelas orações. Ela está bem melhor, já se sentindo sem dor. Oramos hoje com a igreja. Zal não estava muito bem, mas graças a Deus já está dando testemunho que está melhor. E fique melhor ainda, viu, Zal? Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor nosso Deus. Pai querido e amado, cada um desses pedidos que aqui foram colocados, em nome de Jesus, chegue com a cura, chegue com o milagre. Senhor, alcança, Senhor, a filha da Edneide, Senhor Jesus. E o que está causando essa mancha, o Senhor chega no problema, chega desmanchando, chega desfazendo a doença, a enfermidade. Ela seja curada, ela seja restaurada em nome de Jesus. Que ela possa, Deus, experimentar um milagre da parte do Senhor, uma maravilha da parte do Senhor, recebendo a cura e o milagre em sua casa, na sua família. Abençoe toda a família, Senhor, de Edneide Maria, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor esteja sobre a casa dela e a vida dela. Eu oro por Fátima Lima, Deus, que pede oração por ela e família. Deus, em nome de Jesus, alcança a vida e a família da Fátima. Em nome de Jesus, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece, Senhor, tudo que está no desenrolar de cada família. Então o Senhor conhece a necessidade. Alcance a vida delas, de toda a casa, a família, e chegue com a provisão, chegue com a cura e o milagre, em nome de Jesus. Ela pede oração pelo Brasil, qual nós vamos orar também. Antes eu quero agradecer pela vida da Zal, Senhor, que oramos e ela, para a glória do Senhor, já está bem melhor. E que ela seja restaurada, que seja curada em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, pela vida de todos que estão aqui conosco ao vivo agora, em nome de Jesus, que a tua vida seja alcançada agora pelo Espírito Santo de Deus, que a tua casa e a tua família sejam agora achados pela mão poderosa do Senhor. A cura, o milagre, a restauração aconteça na sua vida. Seja encorajado, seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Creia que o Senhor lançou sobre a igreja, você é a igreja. Existe poder e autoridade sobre a sua vida, para que você alcance pessoas, para que você ore por pessoas e elas sejam curadas, restauradas em nome de Jesus. Eu abençoo a todos aqueles que vão estar assistindo depois pelo Facebook, Instagram ou pelo YouTube. Deus abençoe poderosamente. Quero orar ainda, Senhor, pela família Faustino, pela família Paixão, família Oliveira. Eu quero colocar, Senhor, todas as famílias que aqui estão nos assistindo, em nome de Jesus.
Que a mão do Senhor alcance as nossas famílias. Que os céus estejam abertos. Amém. E a mão do Senhor poderosamente alcançando a todos nós com ricas bênçãos em nome do Senhor de Jesus. Receba a cura, receba o milagre em nome de Jesus. E que missões possam estar no teu coração e que você, assim como eu, possa dizer, assim como Ananias também, possa dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo, a tua serva, ouve. Amém, amados? Louvado seja Deus. Muito bem. Tem algum recado, alguma coisa, pastor? Muito bem, eu falei que ia falar alguma coisa a respeito do culto de sexta-feira. Novamente eu lhe digo, se você puder, assista, foi benção. Nós tivemos muitos testemunhos, né, pastor? Abrimos aqui para dar, dizendo às pessoas: coloca alguma coisa que Deus fez aí referente à cura. E foi tremendo, né? Pessoas que receberam curas maravilhosas, provisão, trabalho, pessoas que estavam desempregadas e Deus proveu. Então, assim, se você está precisando edificar a sua fé para compreender que Deus continua operando do mesmo jeito que operou no Antigo Testamento, operou na época dos discípulos, opera nos nossos dias. É só você lembrar do que está escrito. Ele disse assim: vocês farão as mesmas obras que eu fiz e que faço, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus deixou claro que se a gente crer, os sinais vão nos acompanhar. E sobre a tua vida, meu irmão, não vale encantamento. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Antes da gente encerrar, nós queremos avisar o seguinte: algumas pessoas que fazem parte do projeto da sexta não foram hoje, né? Então elas têm até domingo para ir receber. Se elas estiverem doentes, procura falar com a irmã Célia, entre em contato no telefone para a gente saber o que está acontecendo, porque a gente vai até domingo. Se essas pessoas não forem receber, a gente vai ter que abençoar outras pessoas que estão necessitando também dessa cesta básica, tá certo? Então, quem não recebeu hoje, pode domingo, lá na igreja, vai estar recebendo. Vai de 10 horas da manhã, com máscara, tudo certinho, vai estar recebendo a sua cesta em nome de Jesus. Hoje, domingo, né, nós temos culto agora, quarta-feira, 19h30, nós vamos estar aqui, e em nome de Jesus nós vamos estar estudando a palavra, fazendo uma busca da palavra para compreendermos e aprendermos mais da palavra do Senhor. Crescendo em conhecimento e graça é sempre o tema das nossas escolas bíblicas. Amém, amados? Então, vamos encerrar, pastor? Tudo certo, né? Pai querido e amado, em nome de Jesus, apresentamos o Brasil, apresentamos o Rio Grande do Norte, em nome de Jesus, Senhor. Assim como os demais países. Todo o mal, Senhor, toda essa mazela de doença e de enfermidade caiu por terra em nome de Jesus. Faz cair por terra, não só essa que está em evidência, mas todas as demais pragas que estão escondidas, Senhor, que não está sendo divulgado. Cai por terra toda doença, enfermidade, toda mortandade caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Em todos os países que estão sendo acometidos, assim como no Brasil, Senhor. Tu possas soprar um fôlego de vida e de saúde, Senhor, sobre o Brasil. Em nome de Jesus, nós apresentamos todas as autoridades constituídas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar e guardar a vida deles. Mas também faça cair por terra todos aqueles que estão tramando contra o Brasil. Caiam por terra em nome de Jesus. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Seja quem for, caia por terra todos que estão tramando contra o Brasil. Caia por terra também, Senhor, todos os inimigos da igreja, da tua obra. Caiam por terra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a mão do Senhor, Pai, abençoe poderosamente a todo o Brasil. Em Cristo Jesus nós te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer hoje sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe, paz seja convosco. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Forte abraço.